Crianças, como é bom estar com vocês mais uma vez nesta semana. Deus, Ele é maravilhoso e nós nos alegramos cada vez que estamos aqui, cada vez que nós podemos conversar com vocês, mesmo que seja aqui, da nossa casa e vocês aí da casa de vocês. É sempre muito bom, é sempre uma alegria preparar e estar com vocês. Agora nós vamos agradecer ao nosso Deus por este momento. Vamos lá? Feche os olhinhos, abaixe a cabeça e se concentre no Senhor Jesus agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela semana que o Senhor nos deu, agradecemos por este dia e rogamos a Ti, Pai, que seja sobre as nossas vidas, que agora, Senhor, as nossas mentes e corações sejam levados a Ti, que os nossos pensamentos sejam aquietados, que possamos nos manter concentrados na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo fale com cada criança, com cada pessoa que vai assistir esta aula, Pai. Abençoa todos os lares, Senhor. Abençoa todas as famílias que estarão assistindo, que estarão participando desta aula, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor com a tia Carol e o tio Paulinho. Vamos lá? Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente vai aprender os livros da Bíblia do Novo Testamento. Hoje a gente vai aprender do Antigo Testamento. Vamos lá? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Obrigado. Gostaram? É muito bom, né? E quando nós aprendemos os nomes dos livros da Bíblia, é muito interessante, porque quando nós vamos lá ler a Bíblia, que a gente não encontrar um livro, o que nós podemos fazer? Lembrar da música. E aí nós vamos cantando e vamos falando todos os nomes para facilitar nós encontrarmos aqui na Bíblia. Então é muito bom que vocês aprendam mesmo os nomes dos livros da Bíblia. O nosso versículo, ele está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, a parte final do versículo, tá? Mas eu vou ler inteiro para vocês. E diz assim: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, nosso versículo, ele diz: Deus é contra os orgulhosos, os soberbos, mas é bondoso com os humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, a parte final do versículo, né? Mas o que será que esse versículo quer dizer? É um conselho para nós, né? Que Deus, ele resiste aos soberbos. Deus, ele é contra, ele não se agrada dos orgulhosos. E o que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa, crianças, é uma pessoa que ela pensa que ela é melhor do que os outros. Então, um exemplo, se um amiguinho de vocês
sabe cantar muito bem, tem uma voz muito bonita, muito afinada e não tem medo, não tem vergonha, não tem receio e canta, canta, canta. E ele canta muito bem. Então, ele se acha melhor que os outros. Ele se orgulha porque ele sabe cantar. Então, ninguém canta melhor que ele. E aí, o que essa criança, o que esse amiguinho faz? Ai, você não sabe nada. Ele tira sarro, ele despreza outras crianças que não sabem cantar tão bem. Então, isso é orgulho. Mas, por que Deus, ele resiste? Por que Deus é contra os orgulhosos? Porque, crianças, cada um de nós temos dons diferentes. Nós somos bons em alguma coisa e, tipo, o que um sabe cantar, outro sabe tocar. E a gente vai se ajudando, vai junto, né? Produzir, vai trabalhar junto, vai fazer as coisas junto. E Deus, ele concedeu isso para nós. Mas quem deu essa habilidade para cantar, para tocar muito bem, não foi nós, foi o Senhor. Ele quem fez as pessoas que cantam muito bem, ele que deu esse dom. Ele que ensinou as pessoas que tocam muito bem, foi ele que deu essa habilidade para tocar. Então, crianças, nós não temos nada de bom em nós. Tudo foi Deus quem nos deu. Então, por isso que Deus é contra os orgulhosos. Porque quando a pessoa é orgulhosa demais, ela não reconhece que quem fez todas as coisas, que quem fez aquilo, não é ela, mas foi Deus. Já os humildes, eles reconhecem quem fez todas as coisas, quem deu aquela habilidade. Eles reconhecem que foi o Senhor Jesus, que foi Deus quem ajuda, que é Deus quem cuida de todas as coisas. Então, crianças, por isso que esse versículo ele é muito importante para a nossa vida, para nós hoje, para nós entendermos que Deus, ele é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Aquilo que você tem de melhor, aquilo que você sabe fazer muito bem, não é algo que é mérito seu, mas o Senhor deu isso para você ajudar outras pessoas, para você servir ao Senhor com o dom que Ele te deu. Então, que nós possamos conseguir ser humildes, aprender com os mais velhos, aprender com as pessoas que nos ensinam, porque nós não somos bons, Deus é quem nos ajuda, combinado? Ela está no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 1 ao 37, é o capítulo 4 inteiro. E ele dá um exemplo, uma lição para nós. Esse capítulo, esse capítulo, verdade, ele foi escrito pelo rei Nabucodonosor. Foi ele mesmo quem escreveu. Sabem por quê? O rei Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. Como vocês já têm acompanhado a história de Daniel, né? Que nós já contamos várias histórias para vocês. E o rei Nabucodonosor, ele teve 2 sonhos. E ele ficou intrigado, ficou muito pensativo com aqueles sonhos. Porque ele não entendeu o que era, né? E a Bíblia fala que ele escreveu assim, que ele via, no sonho dele, ele via uma árvore muito bonita, uma árvore crescendo, crescia uma árvore e ela se tornava uma árvore que se chegava quase lá no céu, chegava até o céu, ele diz. E essa árvore, as
folhas dela se estendiam pela terra. Ela tinha uma folhagem bonita, ela dava frutos que alimentavam a todos. Ela tinha uma sombra bem grande que os animais podiam ali se ficar embaixo da sombra dela. Ela dava alimento para os animais, para todos. A sua grama que ficava embaixo ali era pastagem, servia também para os animais do campo, os bois. E aquela árvore era muito bonita, muito bonita mesmo. Era linda aquela árvore. Então, o segundo sonho que ele teve, sua segunda visão, ele viu que um anjo descia do céu e dava uma ordem. Aquele anjo, ele dizia: cortai a árvore, cortai aquela árvore, sacudam as folhas, afugentem-se os animais de debaixo dela, tirem tudo que tiver dessa árvore, tudo. Aquela árvore tão linda, o anjo mandou destruir, mandou cortar. Mas ele disse que não era para cortar pela raiz, era para deixar o tronco e a raiz plantados ainda. Era para deixar ali, até que se passassem 7 tempos. Aquele tempo, depois aquela árvore cresceria novamente. E quando o rei Nabucodonosor acordou, ele ficou pensando, porque o anjo também tinha dito que aquilo era para que as pessoas compreendessem que Deus reina e que Ele é o único que tem domínio sobre todas as coisas. Deus era o único que sabia todas as coisas. Ele era o único que devia ser adorado. E então, ele ficou pensando naquele sonho e pensando, o que será que era isso? O que será que ia acontecer? Né? Por que ele teve aquele sonho? E ele mandou que chamassem todos os sábios, os astrólogos, os magos, os adivinhadores ali da Babilônia, para decifrarem, para dizerem o que aquele sonho queria dizer. Ele queria entender o que ele tinha sonhado. As crianças, nenhum deles conseguiram dizer para ele o que significava o sonho dele. Nenhum dos magos, nenhum dos sábios, nenhum dos adivinhadores, nenhum dos astrólogos, nenhum, crianças, soube dizer para Nabucodonosor o que era aquele sonho que ele teve. O que será que ele ia fazer? Então, entrou na presença do rei Daniel. Ele se apresentou ao rei e pediu para que o rei dissesse qual era o sonho que ele teve, né? E o rei, ele sabia que Daniel, ele poderia interpretar o sonho. Ele chamava Daniel de Beltesazar, né? Que era o nome de um dos deuses lá da Babilônia. Mas ele sabia que Daniel se destacava porque ele tinha o Deus santo, o Deus verdadeiro, era o Deus de Daniel. Então ele fala para Daniel e ele contou todo o sonho que ele teve em detalhes e ainda também acrescentou que o anjo também tinha dito que aquela árvore cortada ao tronco e mantendo suas raízes, ela seria molhada com o orvalho do céu, aquele bem fininho, e ela ia se alimentar das gramas da terra. Ia ser trocado o seu coração humano por coração de animal. Então ele contou para Daniel, né, para Beltesazar, e ele ficou
perplexo. Daniel, quando ouviu o sonho do rei, quando o rei terminou de dizer, ele mudou a expressão. Então, a interpretação do seu sonho, o rei percebeu que Daniel estava diferente. Ele disse: Daniel, não tenha medo. Fale o que é o sonho. Então ele explicou que aquele sonho que ele teve, a árvore que cresceu e se fortaleceu, era o próprio rei, Nabucodonosor. O reinado dele tinha se tornado grande, tinha ficado próspero e ele tinha muita abundância. Ele tinha crescido, ele se tornaria conhecido entre todas as nações, entre todos os povos da terra. Ele estaria ele se engrandeceria mesmo. E então, ele se tornaria muito forte. Mas, o que iria acontecer? Ele seria expulso do reinado dele, ele ia perder toda a riqueza, todo o conforto, e ele ia ser jogado para morar com os animais. Então ali ele ia ficar como um animal mesmo. Ele ia se alimentar com a grama, como os bois se alimentavam. Ele ia passar ali a viver como um animal. O corpo dele seria molhado com um orvalho que caísse do céu e ele ficaria ali. Ele não teria mais um coração humano, ele se tornaria como um animal mesmo. E quando passasse 7 tempos, ele teria o seu trono novamente. Por isso que a árvore ela não foi cortada pela raiz, mas ela foi somente deixado o tronco e a raiz. Então, Nabucodonosor, ele não perderia o reinado dele para sempre. Foi por um tempo. Então Daniel disse para ele: olha, passados 7 tempos você vai ser restituído ao seu trono novamente. Você vai voltar a reinar novamente após estes 7 tempos. Crianças, e Daniel disse mais ainda para o rei Nabucodonosor. Ele deu um conselho. Disse: olha, rei, eu vou te dar um conselho. Desde já, arrepende-te dos teus pecados e reconhece o Senhor. Mas, passado um tempo, passaram-se 12 meses, um ano. E então, um belo dia, o rei acordou e, olhando todo o seu reinado, como era grande, como ele tinha se tornado forte. E então, crianças, o que aconteceu? O sonho que ele teve se tornou realidade. Ele já tinha sido avisado do que ia acontecer, mas ele não havia se arrependido. E então o orgulho dele, de tudo que ele tinha, ele se orgulhava porque ele olhou como ele era grande, forte, poderoso, como as pessoas o admiravam. Ele achou que ele era o Todo-Poderoso. E o que o nosso versículo diz? Que Deus é contra os orgulhosos, mas dá graça, né? É bondoso com os humildes. Então, o que aconteceu com ele? Ele foi expulso do reinado, ele perdeu tudo, assim como a árvore, né? Foi cortada, deixou somente o tronco e as raízes. Ele ficou só com a roupa do corpo e passou a morar lá com os animais, a se alimentar das gramas. Ele perdeu todo o conforto, tudo aquilo que ele tinha. E então, crianças, ele disse no sonho, Nabucodonosor escreveu que passados 7 tempos ele se
lembrou, voltou ao entendimento dele. E ele reconheceu, crianças, que o Senhor é Deus. Ele se arrependeu do pecado dele, ele se arrependeu de ter um coração orgulhoso e reconheceu que só o Senhor é Deus. Tudo aquilo que ele tinha não era mérito dele, mas foi Deus quem deu. Foi Deus quem abençoou. Foi Deus quem fez ele se tornar grande. Mas ele, por ele mesmo, não. Então, crianças, Nabucodonosor reconheceu. E ele terminou o capítulo e ele escreveu que hoje, que daquele dia em diante, ele ia louvar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Que somente o Senhor era Deus forte e poderoso. Nabucodonosor, ele aprendeu. Ele teve um coração humilde. E então, ele foi restituído ao trono. Depois daquele tempo, ele voltou a ter todo o poder. Ele voltou a ser grande novamente. Deus restituiu o trono para ele. Ele voltou a reinar sobre a Babilônia. As crianças, ele aprendeu a lição. Que nós possamos também aprender essa lição. Que tudo aquilo que nós temos, nós não somos merecedores. Deus nos deu, mas para que nós façamos a vontade dele. Então, criança, você que tem muita facilidade em falar, você que tem muita facilidade com alguma lição, em aprender, em ensinar outras crianças, isso é dom que o Senhor colocou na sua vida. Mas para você abençoar outras vidas, ajudar os outros que precisam. Não é só seu, não é para você se orgulhar. É para você ter um coração humilde, um coração grato ao Senhor, porque Ele deu para você. E assim você ajudar outras pessoas, ajudar outras vidas que precisam também. Tá bom? Então que vocês possam se lembrar disso na semana, possam ler a Bíblia, consultar a história, que é muito rica, muito importante para nós. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!